Certo? Quando eu coloquei uma droga vasoativa, vai fazer uma vasoconstrição. Tá? Eu estou dizendo que essa droga faz vasoconstrição. Ele vai aumentar a pressão arterial. Como que eu sei? Vocês precisam acreditar em mim que eu estou falando que isso aí. E vocês estão vendo o efeito também. Não é? Aumentou a pressão arterial. Como que essa frequência diminuiu? Veja, se eu aumentei a pressão arterial, o que aconteceu com a atividade dos baroreceptores? Aumentou ou diminuiu? Aumentou a atividade. Baroreceptores aórticos e baroreceptores carotídeos mandam informação para o núcleo do trato solitário, não é? Vai ativar o núcleo do trato solitário, vai? Vai ativar o núcleo do trato solitário. Se eu ativei o núcleo do trato solitário, veja, a resposta inicial foi aumento de pressão, não é? Se eu ativei o núcleo do trato solitário, eu vou ativar quem? O núcleo ambíguo. Se eu ativei o núcleo ambíguo, o que eu vou liberar no coração? Acetilcolina. O que vai acontecer com a acetilcolina no coração com a frequência? Aumenta ou diminui? Hã? Diminui. O que acontece com a frequência? Diminui. Por esse mecanismo. Juntamente a isso, o baroreceptor detectou aumento de pressão. Mandou informação via vago glossofaríngeo para o núcleo do trato solitário. Os neurônios do NTS também ativaram quem? O bulbo ventrolateral caudal. Que é inibitório, não é? Se ativou uma via inibitória, ele vai fazer o quê? Inibir o bulbo ventrolateral rostral. Se eu inibir o bulbo ventrolateral rostral, vocês concordam que eu vou ter menos noradrenalina no vaso e menos noradrenalina no coração? Se eu tiver menos noradrenalina no vaso, eu vou ter menor vasoconstrição. Portanto, eu vou ter uma vasodilatação. Vou ter menos noradrenalina no coração, menor frequência cardíaca também. Somado ao fato de que eu tenho acetilcolina no coração, diminuindo ainda mais a frequência cardíaca. Tudo isso para recuperar a pressão. Certo? Fácil, não é? Só para vocês relembrarem, então, nós temos uma inervação parasimpática para o coração e simpática. E para os vasos, principalmente em arteríolas. Então, esquema aqui de toda a circulação, bem resumido, né? Tem artérias. Recebem, sim, uma inervação simpática, mais nas suas porções terminais, quando tem artérias de menor calibre. Arteríolas, uma massiva inervação simpática. Capilares, não tem uma única camada de células onde ocorrem as trocas metabólicas, né, no endotélio vascular. E aí veias e vênulas, uma inervação simpática que favorece o retorno de sangue para o coração, melhorando a pré-carga. Então, a chamada venoconstrição, tá? Para um mecanismo que auxilia esse retorno de sangue para o coração também. Então, isso aqui foi o que eu comentei lá na lousa. Então, aqui vejam o que eu comentei. Então, aqui tem um pulso de pressão, atividade do baroreceptor, atividade do vago e atividade simpática. Então, nesse slide, eu estou mostrando quem? A atividade dos baroreceptores. Estou mostrando a atividade do vago e atividade simpática. Se eu estou numa situação normal e eu aumento a minha pressão, o baroreceptor, que é sensível ao estiramento, aumenta a atividade. O vago aumenta a atividade também. Aumenta a atividade do vago para tentar reduzir essa pressão. E olha o simpático. Diminui. Porque eu tenho uma inibição do simpático para diminuir a minha vasoconstrição. Se eu fizer o contrário, numa pressão normal, e eu reduzir a minha pressão, veja, os baroreceptores deixam de ser ativados.
deixam de ser ativados. O que acontece com o meu vago? Vai deixar de liberar acetilcolina. E o simpático vai aumentar. Porque eu preciso ter vasoconstrição para recuperar a queda de pressão. Mas será que esses baroreceptores são importantes mesmo? Então aqui é um registro de pressão arterial numa situação normal. Se eu fizer a desnervação dos baroreceptores, se eu cortar esses baroreceptores, olha o que acontece com a pressão arterial. A labilidade que acontece. A pressão aumenta um pouco e você fica com uma labilidade da pressão. Porque é preciso manter pressão momento a momento. Eu não mostrei que os baroreceptores estão disparando a cada pulso de pressão, a cada sístole, eles são ativados. E aí vocês vão deixar de realizar tarefas relativamente simples, como fazer uma pequena caminhada, estiver deitado e se levantar rapidamente. Os efeitos vão ser muito mais prejudiciais. Então a tontura frente a um levantar da cama rapidamente se prolonga por mais tempo. Tá? Porque você não tem um mecanismo rápido de regulação de pressão arterial. Tá? Bom, mas eu havia comentado da hipertensão, não é? Então veja, aqui ó, eu estou numa situação normal, meu pulso de pressão, e aí eu tenho a atividade dos baroreceptores a cada sístole. Se eu aumentei minha pressão, olha a atividade dos baroreceptores. Eles não são sensíveis ao aumento de pressão, então eles aumentam sua atividade. Em questões de dias, olha o que acontece com eles. Eles voltam a regular a pressão arterial como se fosse uma situação normal. Porque é um efeito de adaptação dos baroreceptores. Eles se adaptam à nova pressão. Passam a reconhecer aquela pressão arterial elevada como se fosse uma pressão arterial normal. Para quem? Para eles. Eles mudam o ponto de regulação da pressão arterial. Por isso não resolve nada no tratamento da hipertensão regular a atividade do baroreceptor, porque ele sofre um fenômeno de adaptação. E aí, o que acontece é que, quando você toma um remédio para hipertensão, e a pressão cai, eles deixam de ser ativados. Por isso você sente tontura também. E a pessoa fala, bom, mas eu estou tomando remédio, eu estava bem, e agora eu estou tomando remédio e eu vou sentir tontura. Na verdade, é uma adaptação dos baroreceptores também, que eles deixaram de ser mais ativados. Tá? Então vejam aqui nesse traçado, nesse registro, eu tenho aqui pressão em vermelho, pulsátil, pressão arterial média e a frequência cardíaca. Se eu fiz a injeção de um fármaco vasoconstritor, e aqui é a fenilefrina, similar à noradrenalina, por que a pressão arterial aumentou? Primeira pergunta. Ele é constritor? Porque é um constritor. Ele mexeu na resistência periférica total. Certo? Fez constrição. Pressão aumentou. E aumentou, não aumentou? Mas por que a frequência caiu? Para compensar? Mas como? Sim, para compensar. Os baroreceptores foram ativados? Foram, né? Ativou o núcleo do trato solitário, que ativou o núcleo ambíguos, que liberou acetilcolina no coração. E aí a frequência cai. Mas o que deve acontecer com a atividade simpática? Aumentar ou diminuir? Diminuir. Veja, fenilefrina, pressão arterial aumentou. Olha a atividade simpática, como diminui. Certo? Por que diminuiu? Os baroreceptores ativaram, foram ativados, ativou o núcleo do trato solitário, que ativou o bulbo ventrolateral caudal, que é uma via inibitória, que vai inibir o bulbo ventrolateral rostral, deixando de ativar o simpático. Por isso o simpático foi reduzido, deixou de ser ativado.
Deixou de liberar noradrenalina, deixou de liberar noradrenalina no coração. Diminuiu frequência cardíaca, diminuiu constrição, pressão retornou. Certo? Por isso que a pressão aumenta e retorna rapidamente, por um mecanismo rápido de controle da pressão arterial. Tudo bem? Se eu cortar os baroreceptores, certo? E eu injetar fenilefrina, a pressão aumenta? Se eu tiver nesse sentido aqui, nessa situação, e eu injetar fenilefrina, a pressão minha vai aumentar? Ou não? Vai. Alguém tem dúvida que ela vai aumentar? O bulbo ventrolateral postural, ele tem uma atividade aleatória, assim? Ou ele é naturalmente? Ele tem uma atividade intrínseca dele. Mas a pergunta é, vai aumentar a pressão? A pressão, Acho que vai aumentar, mas não vai... só que não vai corrigir. Mas por que ela vai aumentar? Porque não tem muitos bares. Exato, porque é um mecanismo local ali, certo? Eu injetei um fármaco, por isso que fez vasoconstrição, certo? Então a pressão vai aumentar. A frequência vai cair? Não, porque não tem mais os baroreceptores que regulam essa variação. A pressão vai ficar aumentada mais tempo? Não é? E até mais alta, talvez? Porque não tem mais o mecanismo que regula, certo? E o que acontece com a atividade simpática se eu injetar um doador de óxido nítrico, um vasodilatador? Diminui. Aumenta? Diminui, não? Não, atividade simpática. Vai aumentar. E é fácil de explicar? Se cair na prova? Todo mundo desperta quando eu falo prova. Teve gente que olhou assim, até assim, nossa, prova. Tudo bem se eu pedir na prova? Qual que é o mecanismo do baroreceptor se a pressão arterial cair? Tá ali na lousa, não tá? Você pode ter, por exemplo, tumor, por exemplo, desenvolver um tumor de pescoço, certo? Que afeta o vago, por exemplo, que leva a informação do vago.